Eu gostaria de me manifestar aqui porque eu considero, presidente, que nós temos uma boa peça orçamentária sendo proposta neste momento pelo governo. No entanto, como sempre, eu tenho algumas ressalvas e alguns pontos a destacar e por isso eu preciso fazer essa manifestação ainda que breve. Tá? Eu fui fortemente contrário nos últimos debates de orçamento àquela demonstração de que nós teríamos um déficit muito grande que acabou não se concretizando, como nós podemos ver no ano de hoje, né, no ano de 2021. E por isso eu saúdo aqui nesse momento o relator Matheus Vesp, porque no parecer se apresenta um bom resultado das contas públicas estaduais, né, por conta das reformas, etc. No entanto, eu tenho alguns receios com esse orçamento apresentado. Bom, o primeiro deles é por conta da pressão por aumentos nas despesas correntes de caráter continuado que podem começar a acontecer a partir de agora. É completamente normal e legítimo que algumas corporações se organizem ao ver um Estado que estava quebrado e agora que apresenta um superávit primário de 4 bilhões de reais. Então, essas organizações e instituições podem começar a pleitear aumentos salariais, aumentos de despesa corrente continuada, e isso pode nos causar problemas no futuro. E, no entanto, cabe ao governo ter firmeza, né, e perceber que a nossa situação fiscal segue bastante frágil, inclusive o próprio relator, nas suas manifestações, fala isso recorrentemente. O Estado ainda não solucionou os seus problemas, apesar de estar com um resultado de superávit primário, que tem alguns motivos. Né? O primeiro motivo é que o Estado segue aumentando a dívida com a União, porque ele não está pagando nesse momento. A gente tem que salientar que o atual governo não pagou a dívida com a União, mas ela tem que ser colocada na previsão orçamentária. Outro ponto é que o Estado segue comprometendo algumas fatias bem consideráveis do orçamento público com folha salarial e, portanto, essas despesas continuadas, né, despesas compulsórias de caráter continuado, acabam estrangulando o orçamento e dificultando a capacidade de investimento. Sendo assim, presidente, fazendo essa parte inicial, eu preciso salientar algumas preocupações nessa peça orçamentária que, apesar de serem impactantes e me trazerem um certo receio, não vão ensejar voto contrário. Eu votarei favoravelmente ao orçamento. Primeiro de tudo é que eu sinto uma certa falta de transparência por parte do atual governo. Nós não encontramos o orçamento dos diversos programas de investimento anunciados pelo governo recentemente. Exemplo, Avançar RS, Avançar na Educação, Avançar na Segurança, etc. Isso não foi encontrado lá, né, porque o parecer do deputado Matheus, ele saúda essas iniciativas, e eu também o faço, né, mas seria importante, no nosso entendimento, o governo apontar claramente de onde vão sair os recursos. Nós sabemos pelos discursos e pelas falas que são dos recursos extraordinários das privatizações. Mas isso vai ser suplementado no orçamento posteriormente? Como é que isso vai ser feito? Né? Não ficou claro no meu entendimento, ainda que eu entenda que a lei orçamentária não pode incluir receitas que não são garantidas, etc., mas a gente precisa entender da onde que vai vir esse recurso e se ele vai ser colocado no orçamento. Outro ponto que eu preciso salientar, presidente, me incomoda uma certa disparidade na alocação orçamentária de alguns poderes e órgãos. Tá? A gente vê nesse orçamento um crescimento exacerbado na cultura de 30%, um crescimento na Fazenda de 23%, um crescimento na PGE de 6%, no Tribunal de Justiça de 7%, enquanto na educação nós temos um crescimento de mísero 0,3%. Na segurança nós temos um crescimento de 2%. Então me parece que está um pouco uma falta de prioridade aí, né? Por que a gente tem um crescimento de 6% na PGE, de 23% na Fazenda e um crescimento só de 2% na segurança e 0,3% na educação? E o terceiro e último ponto que me incomoda, presidente, aqui já parto para o encerramento, é a questão do mecanismo das emendas parlamentares, que eu sigo sendo cético com isso, né? Existe uma dispersão do orçamento que a repartição não se dá de forma, que, ao meu entender, adequada. Existe uma certa má representatividade do sistema eleitoral, né? Nós temos aqui um sistema eleitoral proporcional e não um sistema distrital, e mesmo assim os deputados acabam tentando atender às suas bases regionais e territoriais, de onde eles têm uma origem de votos, levando emendas para esses lugares. Mas localidades que não têm deputado da sua representação acabam não sendo atendidas adequadamente por essas emendas, e é por isso que eu sigo cético na questão das emendas. É lógico que o atual governo ele atende de forma republicana essa questão das emendas parlamentares, né, até por elas não serem impositivas, mas eu me questiono, e os demais governos? Né? Será que o próximo governo não vai tentar expandir esse mecanismo? Será que esse é o melhor mecanismo de considerar o orçamento? Enfim, é uma série de dúvidas que eu tenho, até por isso não indiquei emendas parlamentares neste orçamento e estou, obviamente, sempre aberto para ser convencido do contrário. Né? Dessa forma, presidente, essas são as minhas considerações, encaminho o Obrigado. voto favorável, parabenizo o deputado Matheus pelo trabalho e espero que a gente possa sanar aí esses últimos questionamentos aí na questão do orçamento.